Graça e paz, meus irmãos. Vamos iniciar mais um devocional, mais um tempo de comunhão, mais um tempo para nós meditarmos a palavra do Senhor. E que alegria, uma alegria lhe receber. Aliás, é uma alegria você permitir eu entrar na sua vida, entrar na sua casa, através deste devocional. Glória a Deus. Deus tem feito grandes coisas em nosso meio. Deus tem nos dado a graça, mesmo através de um celular, através do canal do YouTube, talvez você recebeu esse link, alguém lhe encaminhou. Deus tem nos dado a graça de, como igreja, em unidade, meditarmos a palavra dele, ouvir o que ele tem a nos ensinar. O devocional é uma orientação que a palavra do Senhor nos traz para vivenciar bem o dia, o mês, a semana. Por isso, meus irmãos, tome a sua Bíblia. Se possível, fique em um lugar tranquilo, que nada venha te distrair. Vamos meditar hoje uma palavra muito forte. Mas antes, eu quero meditar com vocês, trazer para vocês o versículo 15 do capítulo 15 do Evangelho de João, que diz assim: Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Você já teve amigos ou você tem amigos? E como é bom ter amigos. Veja que Jesus aqui, ele eleva o grau, de proximidade daqueles que até então foi escolhido por ele mesmo, para ser discípulos, para levar a boas novas, e ele agora eleva a condição deles para amigos. Porque é óbvio, o servo não sabe o que o Senhor faz. Agora o amigo não. O amigo é aquele que está próximo. O amigo é aquele que nos entende. O amigo é aquele que, antes de nós falarmos o que estamos passando, seja de bom ou de ruim, só do olhar ele conhece. O amigo é aquele que tem porta aberta na nossa casa. Ele entra, ele senta, ele se sente em casa. E essa relação que Cristo construiu com seus discípulos. É interessante que o elo que ele traz nessa amizade é um elo onde Deus está no meio. Porque ele diz assim, na parte B do versículo 15 do capítulo 15 do Evangelho de João: Mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não tinha segredo entre eles. E aquilo a qual era o mais precioso para Jesus, ou seja, fazer a vontade do Pai, pois ele mesmo disse: não pensem que eu vim fazer a minha vontade. Não, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Então, aquilo que Jesus de mais precioso recebia, aquilo que era a motivação ministerial de Jesus, ele passava para os seus amigos, discípulos, aqueles que depois iriam ser enviados para as regiões montanhosas, para a região de Samaria, até os confins da terra, para falar deste amigo. E não tem como nós termos uma relação de amizade se não for pela intimidade, pelo relacionamento. Por isso, tome a sua Bíblia em Mateus capítulo 26, o versículo 47. Vamos meditar o texto? E, estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que traíra tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Irmãos, esse é um texto bem dramático, vamos dizer assim. O capítulo 26 narra da paixão de Jesus, capítulo 26 de Mateus narra, onde começa com a consulta dos sacerdotes e dos escribas. Depois nós vemos o jantar em Betânia. Depois o capítulo 14, o versículo 16, o preço da traição. Ali fica evidenciado que Judas Iscariotes foi ter com os
príncipes dos sacerdotes, e ele buscava uma oportunidade para entregar Jesus. Vemos ali a última Páscoa e a Santa Ceia. Pedro é avisado, Jesus no Getsemane, e é no Getsemane, um lugar que era de intimidade, um jardim, porque o nosso Deus gosta de jardim, né? Deus, quando faz o homem, coloca ele em um jardim. E era em um jardim que Jesus se reunia com os 12 para orar ao Pai. Era um lugar onde só eles sabiam. Lembra que eu disse que os amigos têm contato com a nossa intimidade? Amigo que é amigo de verdade, ele conhece os nossos segredos. E não foi diferente com Jesus, porque foi essa relação que ele construiu com os seus discípulos, inclusive Judas. E a Bíblia está repleta de exemplos de traição, exemplos de que muitas vezes os que irão nos jogar na cisterna são os nossos irmãos. É exemplo da história de José no Egito. Quem joga José na cisterna são os irmãos, mas quem ajuda José é um egípcio. É muito interessante que a Bíblia está lotada desses exemplos. Quem entrega Jesus para o sinédrio, quem pede que Jesus seja crucificado, é o seu povo. Aqueles pelo qual Jesus veio se entregar, dar a vida. E nós vemos esse texto dramático, principalmente o versículo 49. E logo aproximando-se de Jesus disse: eu te saúdo. E ele diz Rabi, porque Jesus ele era um rabino. O costume da época era que cada pessoa escolhesse o seu mestre. Diferente de Jesus, que ele escolheu os seus 12. Por isso que ele é saudado como Rabi, de rabino. E beijou. É muito importante nós olharmos essa palavra dentro do seu contexto. Porque os judeus se cumprimentavam beijando a face um do outro, é o ósculo. Então eles, quando se encontravam, eles beijavam a face um do outro. Quando nós vemos o ato de abraçar, de beijar, principalmente no Brasil, que nós somos um país muito voltado à emoção, ao abraço, ao calor, à proximidade, ao toque, à sensação, isso se torna mais preocupante, porque aquele que acabara de beijar a face de Jesus é aquele que estava armando contra o Senhor. E muitas vezes nas nossas vidas nós vamos nos deparar com pessoas, torna a dizer, que vão partilhar da nossa intimidade, que vão estar no nosso meio, que vão aprender com a gente, porque quando Jesus chama os 12 e sobre eles dá autoridade para curar, para libertar, para tocar nos enfermos, para que eles fossem restaurados, para expulsar os demônios, para fazer milagres, Judas também recebeu essa autoridade. Judas também foi enviado. Porém, a questão é que, enquanto Jesus tratava Judas como amigo, Judas nunca tratou Jesus como amigo. E dura coisa é quando os sentimentos não são correspondidos. É por isso que quem mais nos machuca, quem mais nos fere, são as pessoas a qual nós amamos, as pessoas que nós chamamos de amigo. Porque já viu aquele dito, né? Ih, desse daí eu não espero nada. Ou seja, você não tem expectativa na pessoa, logo não tem como você se frustrar. Mas quando você ama, mas quando você abre a porta da tua casa, quando você oferece o que você tem de melhor, e esse melhor é o que você tem, é o que você usufrui, você oferece para a pessoa, porque é o melhor que você tem a oferecer, em determinado momento você se vê nessa situação. O beijo daquela pessoa não é mais sobre afeto. Eu expliquei aqui o contexto judaico do beijo, mas trazendo para, nos dias de hoje, o abraço já não tem significado. Por isso nós temos que tomar cuidado com as nossas ações, para que as nossas ações não sejam ações esvaziadas, sem sentimento. É interessante que tem todo um contexto, né? Eu te saúdo, Rabi, mas tem
algo aqui que é independente de contexto, é o versículo 50. O que Jesus diz? Jesus, porém, lhe disse: amigo, amigo. Lembra da palavra de João 15:15? Não vos chamo mais de servo, mas vos chamo de amigos. Jesus não mudou. Não mudou. Mesmo, veja agora, para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Veja o versículo 48. E o que traíra? Veja que agora não se fala mais o nome de Judas, mas se fala o crime, se fala a contravenção, se fala o pecado, se fala do erro que Judas está cometendo, aquele que o traíra. Judas perde o seu nome, Judas perde a sua identidade, porque é associado a ele um comportamento, alguém que está traindo, aquele que o traíra. Porém, esse que aquele o traíra, que foi Mateus que relatou, Jesus, no versículo 50, fala diferente. Mesmo sabendo que Judas iria o trair, ele diz: amigo. Porque para Jesus, Judas nunca deixou de ser um amigo. Mesmo que para Judas, Jesus era uma ameaça. Era alguém que ele podia vender por moedas de prata. E nós sabemos o final da história, né? Judas sente remorso, Judas volta lá para o templo, entrega as moedas. Os sacerdotes meio que dizem: isso é problema teu, não podemos ficar com o dinheiro, porque o dinheiro é preço de sangue. Na verdade, Judas não amava Jesus. Na verdade, Judas também não amava e não respeitava o sinédrio, os anciões e o sumo sacerdote. Judas amava a si mesmo. Tem pessoas que são assim, só amam a si mesmo. Por isso, meus irmãos, cuidado com pessoas que são muito boa praça, sabe? Pessoas que estão em todos os lugares. Por quê? Porque o evangelho é um convite a posicionamento. E pessoas que conseguem transitar muito bem em vários ambientes, cuidado. Essa pessoa não está revelando a sua verdadeira face. Essa pessoa está vivendo personagens por conveniência. Ou seja, quando isso me favorece, eu estou com Jesus até na Santa Ceia. Mas quando eu vejo que isso não vai me trazer lucro algum, vou me reunir lá no Sinédrio, como vai dizer o capítulo 26 de Mateus. O versículo 14 diz: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes. Olha aí, quando ele viu que Jesus não iria corresponder à expectativa dele como mestre, como rabino, o que ele fez? Vou procurar alguém que vai corresponder àquilo que eu acho que mereço. E se nós não tomarmos cuidado, nós estamos fazendo da nossa relação com Deus a mesma relação a qual Judas teve. Eu vou atrás do Senhor até que seja-me conveniente. Se não for, eu trato de ir para outro lugar. O importante é que o meu problema seja resolvido. O importante é que a minha expectativa seja resolvida. Olha o versículo 15. E disse: que me quereis dar? E eu te pergunto, o que você quer? Por que você tem buscado o Senhor? Qual é a moeda de troca? Porque quando nós fazemos uma relação com Deus de preço, meu irmão, você vai cair. Preciso dizer, pessoas que cultivam relações com o esposo, com o amigo, de preço, meu irmão, essa relação está fadada a acabar. Porque basta aparecer alguém que vai pagar mais ou pagar o valor que ele acha que merece para ele te abandonar. Olha a pergunta de Judas: que me quereis dar? E eu lhe entregarei. E ele lhes pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Entregar quem? Jesus. Por isso que caráter é algo que não se vende. Se você, por dinheiro, entrega o seu amigo, entrega o seu irmão, divide a igreja, puxa o tapete das pessoas que trabalham com você, preciso dizer, meu irmão, preciso dizer, você está vivendo uma relação comercial. Por algumas moedas de prata, você vende a pessoa que você diz amar. E foi assim com Jesus. E isso é lindo.
Porque aquele que o traíra, como vai dizer o versículo 48, no versículo 50 Jesus o chama de amigo. Sabe por quê? Porque as atitudes do outro não podem influenciar quem nós somos. E isso eu falo com o coração emocionado, sabe? Porque é difícil, meus irmãos. O devocional não é sobre um pastor que se coloca atrás da Bíblia se achando tal. Não. O devocional não é isso. Se você acha que é isso, esqueça isso. O devocional é sobre cada dia nós darmos um reset na nossa mente, como diz Romanos capítulo 12, versículo 2. É a cada dia uma dose de palavra, uma dose de Espírito Santo, para nós tentarmos ao máximo nos parecermos com Jesus, ao máximo diante daquele que nos trai, diante daquele que nos fere, diante daquele que nos machucou, conseguir olhar para ele e dizer: você continua sendo meu amigo, e as suas atitudes, as suas mazelas, os seus descontroles, o seu destempero não muda quem eu sou. Jesus, diante de uma traição, continua chamando ele de amigo. A que vieste? Meu amigo, você veio comigo aqui várias vezes, né? Estou aqui imaginando. Você veio aqui por quê? Se não para orar. E vai dizer que então, aproximando-se eles, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. Meus irmãos, nós precisamos estar mais atentos aos textos bíblicos. Depois, Judas é perdoado. Não face a face, não há um encontro, obviamente, mas na cruz, Jesus estende os seus braços e diz: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Se Judas entendesse que aquela cruz, oh aleluia, também era para perdoá-lo, se Judas tivesse entendido que Jesus não era um coach que iria corresponder às necessidades materiais, Judas teria conhecido o Verbo, o Filho de Deus. Aleluia, meus irmãos. Aleluia. E quais os pontos que nós podemos aplicar através dessa palavra? Primeiro, seja verdadeiro em suas ações e em suas palavras também. Porque muitas vezes, diante de um texto desse, ninguém se coloca no lugar do Judas, né? Ninguém se coloca. Aliás, esse nome se tornou um nome amaldiçoado. Eu não conheço ninguém que se chame Judas. Esse nome se tornou pejorativo, se tornou um apelido. Se tornou, né, a marca de alguém que trai os seus amigos, trai alguém. Judas, alguém que é hipócrita, alguém que está sempre em posse de máscara. Então nós precisamos ser verdadeiros em nossas ações e nossas palavras. Lembra que eu falei da pessoa que é muito boa praça? Cuidado, minha gente. Porque Judas ora estava com sacerdotes, ora ele estava com a guarda romana e ora também ele estava sentado com Jesus. E eu te pergunto, quem é você, meu irmão? Está na hora de olharmos para o espelho e avaliarmos se estamos sendo verdadeiros. E aqui eu trago um verso do poema do poeta Renato Russo, que ele diz: mentir para si mesmo é a pior mentira. Judas podia ter aprendido, mas Judas preferiu trilhar o caminho dele da forma dele. E em nosso dia a dia, penso que nós devemos ser sinceros, sabe? E sinceridade nada tem a ver com grosseria. Sinceridade nada tem a ver com você ser ríspido. Não. Mas nós precisamos ser sinceros com as nossas intenções e evitar qualquer forma de hipocrisia, meus irmãos. E assim como Judas usou um gesto de afeto para atrair Jesus, devemos evitar gestos vazios que não refletem o nosso coração. Que a nossa vida seja um transbordar, que o nosso sorriso comece no coração, que o nosso paz do Senhor não seja apenas um jargão. Porque para dar paz, nós precisamos ter paz. Para curar, nós precisamos estar curados. Para pregar a palavra, essa palavra precisa estar em nós. Caso contrário, nós vamos estar vivendo um personagem ao qual não vai se sustentar por muito tempo.
É por isso que Mateus capítulo 5, 37 nos diz: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. E desde o Éden, Satanás quer apresentar uma terceira via. Satanás quer mostrar um lado ao qual Deus não mostrou. Deus deixou claro, não é para tocar nesse fruto. Satanás apresenta uma terceira via. Então que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. Você não precisa fazer juras de amor, como você não precisa fazer provas de verdade. Que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. Segundo ponto, confie no plano de Deus, mesmo em meio a traições ou injustiça. Eita, meu Deus, é difícil, hein? Mesmo em meio a traições e injustiças, você vê que Deus está no controle. Que o fato de pessoas terem faltado com você não quer dizer que Deus tem faltado na tua vida. É muito interessante que a cruz de Cristo, o Calvário de Cristo, reflete toda a obra de sacrifício que era feito lá em Levítico. Alguém tinha que comprar o cordeiro. E quem foi esse que comprou o cordeiro? Foi Judas. Vende o cordeiro com 30 moedas de prata. O cordeiro tinha que passar na mão de quem? Do sumo sacerdote, porque era o sacerdote que fazia o sacrifício de expiação, uma vez por ano. E com quem Judas se reúne? Com sacerdotes. É os sacerdotes que estão junto com o povo e pede para que o povo instigue o povo a gritar, crucifica-o. Ou seja, era Jesus, o cordeiro passando pela mão dos sacerdotes. O cordeiro tinha que ser imolado. Ele era cortado. Por isso que Jesus foi flagelado durante todo o caminho da cruz. Depois, o cordeiro, ele era amarrado. Foi o que aconteceu com Jesus. Foi preso na cruz. Depois, o cordeiro tinha que ser sacrificado às 3 horas da tarde. Como diz o relato, que às 3 horas da tarde, Jesus entrega o Espírito e diz, tetelestai. Então, tudo aquilo que era celebrado, aleluia, é forte isso, meus irmãos. Tudo aquilo que era celebrado no Antigo Testamento tem a sua conclusão, tem a sua consumação em Cristo Jesus. Então, é lindo e ao mesmo tempo, na nossa ótica humana, me permita dizer que é muito louco. Você vê que Deus usou de Judas, que Deus usou dos sacerdotes, que Deus usou de todos aqueles personagens para que o propósito dele fosse concluído. Qual o propósito? Cristo, através da sua cruz, vencer a morte, vencer o pecado e assim nos dá liberdade, vida eterna. Que coisa linda! Por isso que Jesus sabia que seria traído, mas permaneceu fiel ao plano de Deus. Por isso que Jesus diz, não vim fazer a minha vontade, vim fazer a vontade de meu Pai. E no nosso dia, podemos enfrentar muitas situações de injustiça ou decepções, mas nós devemos lembrar, meus irmãos, sempre que Deus está no controle e usar estas situações para o nosso crescimento espiritual. É o que diz Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa. O crente não vive de sorte, o crente não vive de acaso, o crente vive de propósito. Se você está em Cristo Jesus, saiba que todos os passos que você dá está correspondendo a um plano maior que Deus já determinou desde a eternidade para a sua vida. É fato que nós temos escolha, mas saiba que aquele que está alinhado em fé, em propósito com Deus, tudo ao redor faz parte de um grande propósito, mesmo que agora nós não entendamos, mesmo que para nós agora pareça difícil, pareça pesado demais. Mas muitas lutas que estamos passando hoje é para nos dar resistência. Muitas lutas que estamos passando hoje é para servir de testemunho para aqueles que virão. E testemunho é o quê? É vitória sobre o pecado, é vitória sobre uma dificuldade. Nós estamos vivendo uma era com as pessoas querem vitória, mas não querem luta.
Uma era que as pessoas querem vitória, mas não querem peleja. Não tem como. A equação não fecha. Ou nós entendemos que tudo que estamos passando, como diz a palavra, não se compara com o que virá, ou então nós vamos ficar reclamando de todas as coisas. E isso nos ensina a importância, meu irmão, de estarmos ajustados. Mas devemos sempre lembrar que Deus está usando das situações para o nosso crescimento espiritual. Como diz Romanos 8:28, vou continuar o versículo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Existiu um propósito de Cristo Jesus em vir a esta terra. Por mais que a sua oração no Getsemane foi: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, porque Jesus sabia que ele ia ser humilhado, ia ser ultrajado. Mas ele termina a oração dizendo: mas que contudo seja feita a tua vontade. A tua vontade. O terceiro ponto é: perdoe aqueles que te ferem. Eita, meu Deus. Irmão, deixa eu te dizer algo. Perdão não é amnésia, tá? Se você acha que perdoar é amnésia, então você tem que pedir para o Senhor me dê um Alzheimer, né? E não é isso. Perdão é você ver que tem uma cicatriz e você passar por cima daquilo que aconteceu para continuar. Por isso que Colossenses vai dizer que o vínculo da perfeição é o amor. Então, quando nós perdoamos, se nós não estivermos impulsionados pelo amor, a gente não consegue perdoar. Por isso que o amor é um vínculo perfeito. Não basta gostar. O ato de gostar vai lhe colocar limites. O amor transpõe todas as coisas. Mesmo sendo traído, Jesus chamou Judas de amigo. E isso nos ensina a importância do perdão e de manter o coração puro, mesmo quando somos feridos pelos outros. Colossenses 3,13. Suportam-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoe como o Senhor lhes perdoou. Seria muita hipocrisia nossa pedir perdão se nós não estamos dispostos a perdoar. Seria muita hipocrisia nossa. Por isso, meus irmãos, que essa palavra venha nos dar um alerta. Que essa palavra nos mostre, nos revele que nós somos amigos do Senhor. Que traições vão acontecer. Nossa, Vinícius, você está rogando praga? Misericórdia, não é isso não. Mas é realidade. As pessoas são falhas, meus irmãos. Mas sempre diante de um ato falho, há um perdão. Há um propósito, uma promessa de restauração. Vamos orar? Pai querido, Deus Santo, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Por tudo que o Senhor tem dispensado em nossos corações. Pai, como é difícil, Senhor, perdoar. Deus, nos ajude, Pai. Nos ajude a não mudar as nossas atitudes, porque fomos feridos, porque fomos machucados. Não nos deixe, Senhor Deus, a situação atual resumir quem nós somos. Não nos deixe esquecer quem somos em Ti, Senhor. Pai, nos ajude a não pagar o mal com o mal. Nos ajude a abençoar, Senhor. Nos ajude a ser canal de graça, canal de bênção. Mesmo que os de fora, ao ver a nossa atitude, talvez nos julgue como bobos, até mesmo como alguém que não tem valor próprio, nos ajude, Pai. Nos ajude a perdoar, Senhor. Pai, nós também queremos pedir perdão pelas vezes em que fomos traidores, pelas vezes em que não guardamos esse tesouro que é a amizade. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda, Senhor. Senhor, se não fosse o Teu perdão na cruz do Calvário, Pai. Graças te damos, Senhor. Que o Teu Santo Espírito venha bradar e trabalhar em nossas mentes, dia após dia. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, um dia abençoado para você. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.